Só da igreja da paz do Senhor. Amém. Convido os amados irmãos a nós lermos a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu João, no seu capítulo de número 14 e o verso de número 9. Evangelho de João, capítulo 14 e o versículo de número 9. Amém? Amém. Vai dizer assim: disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Até aqui. Podeis, aliás, vamos fazer uma oração. Feche nossos olhos. Maravilhoso Deus, poderoso Pai, queremos te louvar e te agradecer mediante a sua palavra. Nesta noite, Senhor, continua falando conosco, através da tua poderosa palavra. Espírito Santo do Senhor, usa a nossa vida neste momento, manifesta o teu poder, a tua glória, a tua majestade, Senhor. É o nosso pedido nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis nos assentar, em o nome santo de Senhor. Aleluia. Aleluia. Maravilhoso Deus. Esta palavra o Senhor ele colocou no meu coração no culto de sexta-feira, e em cima dessa palavra o Senhor falara ao meu coração a respeito do tema. Você conhece o Senhor? Meu Deus. Então nós vamos entender nesta palavra, primeiramente, vamos entender que o Evangelho de João, ele foi escrito por João. E João, ele era o filho de Zebedeu, o irmão de Tiago. E João, ele era um discípulo que se intitulava o discípulo amado. E isso é muito interessante, porque quando João se intitula discípulo amado, ele está declarando, ele está assumindo um lugar que lhe é de direito. Porque quando Jesus com os seus discípulos se reuniam à mesa para a alimentação, quando terminava a refeição e eles começavam a conversar, João, ele sentava, procurava sempre o lugar mais pertinho de Jesus. Aleluia! E enquanto todos conversavam, João, ele reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. Aquela atitude é como se ele dissesse: eu estou assumindo o meu lugar de direito. Glória a Deus. E eu e você também temos este lugar de direito na presença do Senhor. Aleluia! Existe um lugar de direito em Cristo. Aleluia! Mas nós precisamos ter a atitude de assumir este lugar. Quem precisa se achegar pertinho de Jesus somos eu e você. Verdade. Quem precisa escolher o lugar onde nós vamos sentar, a forma como nós vamos nos comportar ao lado de Jesus somos eu e você. João escolheu reclinar a cabeça no peito de Jesus. Imagina que aconchego. Por isso que ele dizia: eu sou o discípulo mais amado, porque ele se sentia acolhido, ele se sentia amado quando ele estava ao lado de Jesus. E isso não era sem propósito, porque o próprio
Jesus. O convite já foi feito, mas você já tomou a decisão, a atitude de assumir o seu lugar ao lado de Jesus. Aleluia, Deus. Nós vemos que o livro ou a carta de João, ela foi escrita em Efésios, na Ásia Menor, mais ou menos no ano de 60 a 100 depois de Cristo, no século I. Isso nos dá a entender que foi numa época difícil, numa época de perseguição, numa época em que só restava de discípulo João na terra. Isso nos faz entender que ainda que só reste eu e você na terra, ainda que só reste eu e você na sua casa, ainda que só você sirva a Cristo no seu lar, ainda assim vale a pena fazer a obra, ainda assim dá tempo de produzir frutos, ainda assim dá para fazer coisas grandiosas para o reino de Deus. João escreveu um livro para guiar toda a nação que viria após dele. E para quem João escreve este livro? Para a igreja. Glória. E com que finalidade? Para apresentar Deus, Jesus como Deus. Essa era a finalidade de João. Ele queria apresentar Jesus como Deus. Ele queria que todo mundo conhecesse o Deus que ele conhecia, o Deus que o aconchegou, o Deus que um dia ele reclinou a cabeça, o Deus que um dia ele sentou do lado, o Deus que um dia ele teve refeições, um Deus que um dia ele partilhou, ele queria repartir com toda a humanidade aquele Deus. E então João nos deixa o legado do seu livro para que toda a humanidade soubesse que Jesus é o Senhor, que Jesus é Deus, que Jesus ele é o soberano de toda a terra. E o motivo de você estar aqui nesta noite significa que João conseguiu realizar com êxito a sua missão. Aleluia. Mas aqui no capítulo 14, em que nós lemos um versículo, nós vemos que Jesus está na fase final do seu ministério. Ministério que durou cerca de 3 anos e meio. E aqui então, Jesus ele está prestes a voltar ao Pai. Ele está prestes a retomar o seu lugar de glória diante de Deus. E então ele precisa deixar na terra uma liderança alicerçada. Para Jesus voltar ao céu, para Jesus retornar para a glória, ele precisa deixar a liderança da igreja, os seus discípulos, os seus seguidores, uma liderança fortalecida para continuar o seu propósito na terra. Glória a Deus. E então aqui no capítulo 14, Jesus vai dar alguns direcionamentos aos seus discípulos. E então Jesus ele começa dizendo: olha, tudo começa pela fé. Credes em Deus, credes também em mim. Tudo começa pela fé. Se não começar pela fé, é perda de tempo. Eita, Jesus. Precisa começar pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Meu Deus. Primeira base para liderança ser fortalecida é começar pela fé. Glória a Deus. Aí Jesus vai falar acerca da moradia celestial. Ele vai dizer para os seus discípulos: olha, eu vou para vos preparar um lugar, porque para onde eu vou há muitas moradas, ou seja, há lugar para todos. Meu Deus. Porque o desejo de Deus é que nenhum dos meus pequeninos se perca. Aleluia. Então, se toda a humanidade quiser se converter, tem lugar para todos. Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Obrigada. Louvado o nome. Jesus, ele proclama aos seus discípulos a sua vida. Ele diz para os seus discípulos: olha, eu vou, mas eu voltarei. Eu virei outra vez. E quando eu voltar, eu vos levarei para mim. Porque onde eu estiver, eu quero que vós estejais comigo. E Jesus também, ele deixa esta esperança para cada um de nós. Ou seja, ele diz: olha, aqui nesta terra é apenas um lugar transitório. Aqui é apenas um lugar de espera. É a sala de espera do céu. Mas o lugar que você deve almejar é o céu. A sua moradia permanente é o céu. É para lá que você deve almejar estar eternamente. Eu vou voltar e é eu quem vou te levar. É Ele quem vai nos carregar para Ele mesmo. E olha que interessante, olha que maravilhoso. É Ele quem quer a nossa presença. Meu Deus. É Ele quem quer a nossa companhia. É Ele quem quer estar conosco. Meu Deus. Aleluia! E aí Jesus declara algo maravilhoso. Ele diz: vós sabeis para onde vou e vós conheceis o caminho. E é aí que começa a problemática do cristão. Meu Deus. Jesus, ele declara para os seus discípulos. Jesus afirma, mediante todos os seus ensinamentos: vós sabeis para onde eu vou e vós conheceis o caminho. E aí começa uma grande problemática, porque aí vem o seu discípulo Tomé e diz: Senhor, nós não sabemos para onde vós vais. Aí vem o seu discípulo Filipe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, nós não conhecemos o Pai. Meu Deus, olha aí, coisa linda. Por isso que o tema que o Senhor colocar no meu coração é: você conhece o Senhor? Meu Deus do céu. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de um ministério intensivo de Jesus. Um ministério ativo, um ministério forte, um ministério veemente, um ministério vigoroso de 3 anos aproximadamente. Meu Deus. Não foram meros encontros de fim de semana. Eles não tinham culto apenas aos domingos, ou apenas às quartas-feiras, ou apenas aos sábados. Eles tinham encontro com Cristo dia após dia. Eles dormiam com Cristo, acordavam com Cristo, andavam com Cristo, comiam com Cristo. Eles estavam com Cristo a todo momento. Aonde Cristo iam, eles estavam com Cristo. Tudo que Cristo faziam, eles estavam com Cristo. Era um ministério intensivo. Meu Deus. Os discípulos tiveram acesso ao caráter de Jesus. Meu Deus. Os discípulos tiveram acesso à personalidade de Jesus. Meu Deus. Os discípulos tiveram acesso à postura de Jesus. Os discípulos tiveram acesso à fé de Jesus. Os discípulos tiveram acesso aos dons de Jesus. Os discípulos tiveram acesso a todo o proceder que Jesus fazia. Jesus não fazia nada escondido dos seus discípulos. Tudo o que Jesus fazia era para ensinar, porque Jesus ensinava pelo exemplo. Meu Deus. E eles viram Jesus pregar com autoridade. Jesus não pregava como fariseu. Jesus pregava com autoridade. Quando Jesus pregava, era certo que alguma coisa ia acontecer. Aleluia. O culto onde Jesus estava, alguma coisa extraordinária acontecia. Culto onde Jesus estava,
pessoas pecadoras eram perdoadas. Ninguém tinha coragem de acusar. Chegavam para apedrejar Jesus, mas quem tinha coragem de enfrentar o mestre cara a cara? Todos os argumentos deles caíam por terra. Ninguém conseguia acusar Jesus. Antes do momento, culto aonde Jesus estava, demônio não ficava. Culto aonde Jesus estava, demônio batia em retirada. Demônio se prostrava ao pé de Jesus. Até demônio adorava a presença de Jesus. Culto aonde Jesus estava, não faltava alimento. Jesus multiplicava a comida. Jesus multiplicava o pão. Jesus, ele tinha o domínio da natureza. Ninguém passava perrengue perto de Jesus, porque ele dava ordem ao vento, ele dava ordem ao mar, e até as forças da natureza tinham que obedecer ao poder de Jesus. E até mesmo a glória celestial, 3 dos discípulos de Jesus puderam contemplar na transfiguração no monte, aonde Jesus mostrou um pouquinho da glória que ele tinha lá no céu, aonde ele se transforma na frente dos seus discípulos e ele começa a brilhar, resplandecer. O seu corpo começou a se transfigurar, a se moldar, e aqueles discípulos puderam contemplar a glória celestial no Cristo na terra. Esse era o Cristo que os discípulos acompanhavam aqui na terra. Eles não receberam um mero ensino bíblico. Eles não receberam uma mera teologia. Eles não receberam apenas uma pregação. Eles receberam um estudo intensivo dado pelo próprio exemplo e pela própria pessoa de Jesus. Aí Jesus, ele faz uma exclamação dizendo: vocês sabem, vocês conhecem. Aí chegam os discípulos e diz: Jesus, nós não sabemos, nós não conhecemos. Chega um momento em que o Senhor, ele já ensinou, ele já delegou, ele já nos deu toda a capacidade, e ele quer que a gente evolua, ele quer que a gente aprenda, ele quer que a gente conheça, ele quer que a gente tome posse daquilo que ele já nos entregou. Aí os discípulos dizem: não conhecemos, não sabemos, não vimos o Pai, não conhecemos o Pai, mostra-nos o Pai. Aí Jesus, ele faz uma declaração como se fosse um desabafo, dizendo: eu estou há tanto tempo convosco e ainda não me conhece. Eu estou há tanto tempo convosco, Felipe, e ainda não me tendes conhecido. O Senhor está há tanto tempo contigo. Você está há tanto tempo servindo a Deus. Há quantos anos na presença de Deus e ainda não conhece? Ainda não o conhece? Ou já o conhece? Eu creio que o Senhor, essa indagação, essa frase do Senhor veio com um pouco de decepção, veio com um pouco de desabafo, porque o Senhor queria que os seus discípulos o conhecessem, queria que os seus discípulos discernissem que ele estava no Pai, o Pai estava nele. Meu Deus! Glória a Deus. Mas o importante desta noite é eu e você conhecermos que Cristo está no Pai. E o Pai está em Cristo. E aí o Senhor, ele faz uma declaração maravilhosa e interessante para Felipe. Olha, Felipe, se você não conhece o Pai, ainda não entendeu, então faça o seguinte: creia ao menos por causa das obras que você já viu. Meu Deus! Creia ao menos por causa de tudo que eu já fiz na tua vida. Meu Deus! Creia ao menos por causa dos ensinos que você já recebeu. Meu Deus! Creia ao menos por
vida, é porque o Senhor quer que você o conheça, que você se aprofunde em conhecê-lo. Se Ele está trabalhando no seu lar, na sua casa, na sua parentela, o Senhor, Ele está estabelecendo uma comunhão contigo, dizendo: filho, me conheça, estou me revelando a ti. Eu quero que você me conheça ao menos pelas minhas obras, ao menos pelas obras que faço contigo. Meu Deus. Mas aí acontece algo mais esplendoroso ainda, porque no diálogo que vai transcorrer ainda no texto, Judas, não o Iscariotes, outro Judas, outro discípulo, vai fazer uma pergunta a Jesus, e ele vai dizer: Senhor, de onde vem que há de se manifestar a nós? Porque Jesus, ele esclarece, dizendo para os discípulos que ele iria subir aos céus, que Cristo, que ele está em Deus e Deus está nele, ele e o Pai são um, e que ele subiria e voltaria para se manifestar em nós. E Judas então faz uma pergunta a Jesus, e Jesus vai responder a pergunta de Judas. E a resposta de Jesus a Judas é algo incrível. Meu Deus. A pergunta de Judas é: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Meu Deus. E aí Jesus responde a Judas dizendo que ele vai se manifestar em nós para fazer morada. Aleluia! A forma com que Jesus vai se manifestar para nós e não ao mundo, Jesus vai se manifestar a nós e não ao mundo, é fazendo morada em nós. Obrigado, Jesus. Por quê? Por que fazendo morada em nós? Meu Deus. Porque a melhor forma Glória a Deus. de se conhecer alguém é tendo um íntimo relacionamento com esse alguém. Se andar junto, se conviver junto, se alimentar junto, não proporcionou um conhecimento devido dos discípulos com Cristo, então Jesus vai resolver o problema. O que Jesus vai fazer? Não adiantou andar junto, então Jesus vai fazer morada, Ele vai entrar dentro. Ele aqui, Senhor. Ele vai estabelecer um íntimo relacionamento com os seus discípulos. Glória a Deus. Ele vai resolver o problema de Tomé. Ele vai resolver o problema de Filipe. E vai responder a questão de Judas, dizendo: vocês não conheceram a mim até agora, então eu vou fazer morada dentro de vós, e assim eu me revelarei a vós intimamente, e aí não terá como não me conhecer, porque haverá um pleno envolvimento de Jesus conosco. Eita, Jesus, ele aqui, Senhor. E aí eu faço a pergunta novamente: Meu Deus. você conhece o Senhor? Jesus. O Senhor já está fazendo morada dentro de ti. Aleluia. Aleluia. Que possamos liberar o nosso coração, que possamos limpar esta morada, que possamos deixar o espaço livre para que Jesus possa habitar dentro de nós. Eita, Jesus. Que Jesus possa ser bem-vindo dentro de nós. Bem-vindo. Que Jesus possa ser prioridade nesta morada, neste templo, nesta habitação que somos eu e você. E para terminar, com relação às obras, é bom ressaltar que as obras revelam o Pai. Eita, Jesus. E quem está em Cristo recebe autoridade para fazer obras maiores que as que Cristo realizou. Eita, Jesus. E aí, Jesus vai dizer algo
obras, está o direito de pedir em nome de Jesus. Eu não sei se você entendeu, mas o Senhor ele vai associar nos mesmos versículos que quem está engajado em fazer as obras, as mesmas que Jesus realizou, recebe o direito de pedir em nome de Jesus. E adquire a garantia que se pedires alguma coisa no nome de Jesus, Ele o fará. Obrigado. Então nesta noite, se você já conhece o Senhor, se o Senhor já faz morada dentro de você, eu quero pelo Espírito Santo dizer: você tem autoridade para pedir. Você tem autoridade em nome de Jesus, por causa das obras, em pedir em nome de Jesus. Então eu quero que você feche os seus olhos em alguns segundos. Em alguns segundos, feche os seus olhos. E pela obra, você venha pedir. Peça no nome de Jesus. Peça para gastar na obra. Peça para gastar em Cristo. Peça para gastar em Jesus. Peça para gastar com Cristo. Peça para gastar glorificando o nome do Senhor. Porque Ele diz que tudo que pedires em nome dEle, Ele realizará em o nome de Jesus. Aleluia. Amém. Meu Deus!